música. Tem um coraçãozinho aí, vai apertando o coraçãozinho. O Instagram entregar para as outras pessoas que está começando uma live. Tudo bem, Suzana? Tem um aviãozinho aí que você aperta nele. Eu vou fazer isso. E manda para quem você... convidando uma pessoa para assistir a live. Vou mandar aqui para uma amiga. Tudo bem com vocês, meninas? Suzana, Nilma. Estamos distantes, né? A pandemia nos separou por alguns meses, mas tá tudo certo. Vamos continuar o nosso desafio. E enquanto algumas pessoas vão entrando, eu vou já marcar o nosso tempo, porque eu não quero passar de 30 minutos, como é a nossa proposta. Marcar aqui o tempo. Vou falar rapidamente para quem ainda não sabe como é esse desafio. O desafio surgiu de uma ideia, de uma inspiração, de eu me conectar com as pessoas para despertar algo dentro delas, né? E a ideia que eu tive foi através da leitura. Fizemos 30 dias em outubro o desafio do livro, que era você ler um livro dentro de um mês, o livro que você escolhesse, né, um livro técnico ou um livro de técnico profissional, né, da sua área, ou um livro de conhecimentos gerais do seu interesse. Eu mostrei o livro que eu li, que não está aqui, já está guardado. Estou lendo outros livros, que o meu livro deste mês que eu estou lendo é esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor, que no final do mês eu vou fazer um breve comentário sobre ele, é muito bom. Já terminei o livro Uma Vida com Propósito, né? Tá no meu Instagram todos os capítulos. Eu acho que os 2 últimos capítulos que eu quero colocar os 2 últimos capítulos junto, como a ideia geral dele, e eu ainda não fiz isso. Mas depois que finalizou o desafio do livro, eu me comprometi aqui com vocês de toda quarta-feira nesse horário falar sobre um tema. E na quarta-feira passada, o tema foi sobre inteligência emocional. Como é um tema muito amplo e um tema muito profundo, e eu não estava em Belém, né? Eu estava viajando e eu fiz do local que eu estava. E aí foi um pouco assim meio corrido, né? Não deu para eu falar tudo. E até porque o tempo é curto, mas eu não me programei para falar tudo que eu deveria falar em pouco tempo, até porque eu tive que improvisar o local, eu não sabia se a internet ia estar boa, e a internet estava um pouco oscilando. Aí eu fiquei um pouco tensa com isso, acabei falando bem rápido, e realmente é uma ideia geral. Eu não vou falar tudo sobre inteligência emocional, mas é para despertar em vocês que pesquise sobre o assunto e passe a aplicar esse tema da inteligência emocional em você, para poder se relacionar com as outras pessoas também. Boa tarde, Rodolfo, tudo bem com você? Então vamos lá. O que foi que nós falamos na semana passada? Fiz um apanhado da inteligência emocional. Falei do cérebro, como nós temos o nosso cérebro dividido, né? E na inteligência emocional, são 2 hemisférios que nós temos que ativar, que são ativados, que é o hemisfério do lado esquerdo, que é o hemisfério do lado direito. O hemisfério do lado esquerdo é a parte racional, é a parte da razão, da lógica, dos números. O lado direito, que é o lado das emoções, que é o lado mais da intuição, que é um lado que você, né, vai mais pelo emocional, como o próprio nome diz, né, a mente emocional, que são de respostas mais rápidas e que, segundo o Daniel Goleman, que fala muito sobre inteligência emocional, ele fala que esse lado do cérebro, que é o lado das emoções, ele foi desenvolvido na época dos ancestrais, por causa da nossa sobrevivência, né? Então isso foi mais ou menos o que eu falei
na semana passada. Falei dos 5 pilares da inteligência emocional, que eu vou repetir agora. Quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Né? É você conhecer suas próprias emoções. Quais são as nossas emoções? Medo, raiva, tristeza e alegria. Nós precisamos conhecer bem essas nossas emoções. Que a partir do momento que eu conheço bem essa minha emoção, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender a gerenciar. Eu vou ter que aprender a lidar com essas emoções. E fazer de um lado negativo do medo, eu extrair o lado positivo desse medo. Para eu não me paralisar, né? Para eu não deixar de realizar algumas coisas por causa desse sentimento do medo, né? Dessa emoção. Então esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é eu conhecer as emoções nos outros. Eu entender, né? Aprender a analisar como é que está o medo da outra pessoa, como é que está o lado da tristeza, da alegria e da raiva. Esse é o terceiro pilar da inteligência emocional. O quarto pilar é eu saber lidar com essas emoções dos outros, né? Eu percebi que a outra pessoa está triste, mas como é que eu vou lidar com essa emoção dela? E para isso, é por isso que vem o primeiro e o segundo pilar, eu entender primeiro em mim, eu me conhecer primeiro, eu conhecer primeiro essa emoção dentro de mim, para eu poder lidar com as emoções dos outros. Então, segundo o autor, ele fala que esse terceiro e quarto pilar, que é o perceber as emoções nos outros e saber lidar com as emoções dos outros, ele está muito relacionado com a empatia, né? Eu me colocar, eu conhecer os outros e aprender a lidar com as emoções dos outros. E o quinto pilar é da automotivação, né? A automotivação é quando eu gerencio as minhas energias e eu passo a agir independente do estímulo dos outros, né? Por isso que diz auto, próprio, auto me motivar, né? Ter motivo para agir. Então esses são os 5 pilares. E tem também os fatores que ele coloca como fatores decisivos da inteligência emocional, né? Que aí ele repete: conhecer minhas próprias emoções, lidar com as próprias emoções, ter controle sobre as emoções, motivar-se, ter empatia e criar um bom relacionamento com as emoções próprias e com as emoções das pessoas. Então, esses são os fatores que ele se refere da inteligência emocional. E aqui eu vou trazer para vocês hoje, são 15 características, né, de habilidades que nós podemos desenvolver para gerenciar, né, as nossas emoções e desenvolver essa inteligência emocional. Então aqui a primeira habilidade que o autor fala é adaptabilidade, ou seja, eu aprender a me adaptar nos locais, né, sobre como me comportar em diversas situações, né, situações onde tenham hierarquia, onde tenho diversidade, onde eu tenho intimidade. Vou dar um exemplo aqui dessa adaptabilidade. Se eu trabalho num local onde eu tenho chefe, então eu vou ter que aprender a me adaptar pela hierarquia, que lá eu vou estar subordinado a ele. Mas se eu sou a chefe, a diretora, a coordenadora de um local, ali eu que vou estar, né, num setor que eu vou estar gerenciando ali as situações. Então eu vou estar no poder hierárquico ali. Mas nessa situação, que eu, né, teoricamente estarei no comando, eu vou ter que aprender a lidar com a diversidade das situações, porque eu vou estar me relacionando com várias pessoas. Mas que para isso também eu tenho que estar me gerenciando. Eu tenho que estar gerenciando as minhas emoções para gerenciar as emoções dos outros. E ele fala que também, aqui em relação à adaptabilidade, em relação à intimidade, que quanto mais intimidade eu tenho com as pessoas, é mais fácil ou não eu lidar com as emoções.
porque quando eu tenho muita intimidade, eu falo o que eu quero, né? Às vezes eu penso o que eu quero, eu não uso o que ele chama, que é o... Ai, meu Deus, eu até coloquei aqui o sequestro da amígdala, que eu vou falar mais à frente. Então, esse aqui é o primeiro característica que ele fala para você aprender a ter uma boa habilidade, né? O conjunto de habilidades do inteligência emocional. Assertividade. Assertividade, ele fala em você se posicionar, você ter tranquilidade, você ser direto quando você for falar com as pessoas, né? Você ter tranquilidade e segurança em mostrar a sua opinião, né? Sem ter o medo, sem ter receio do que aquela outra pessoa vai achar. É você ser você. E que para você ser você, você vai ter sim que saber lidar com suas emoções e gerenciar, mas que isso você, como ele diz, que você seja direto, que você fale com tranquilidade, né, sobre a situação lá do momento, que não tenho nenhum exemplo agora para dar a vocês. A terceira característica, expressar suas emoções. Expressar as emoções com espontaneidade, com clareza, mesmo que seja difícil, né? Às vezes a gente está triste e não quer aparentar que está triste, né? Não quer passar para outra pessoa que está triste, mas às vezes num olhar, numa fala, num comportamento, a gente passa essa emoção. Mas ele diz que é importante que a gente saiba expressar essas nossas emoções com espontaneidade, mesmo que seja difícil. A quarta característica é a gestão das emoções. Essa gestão das emoções está muito referente, né? Ele está muito se referindo a fatores externos, né? Eu até falei na live passada em relação quando você sofre um acidente na rua, como é que você vai reagir naquele momento daquele acidente. Então ele fala aqui que nós temos que aprender a gerenciar nossas próprias emoções e gerenciar as emoções dos outros também. Gerenciar o estado de espírito para não perder o equilíbrio e a produtividade, para não criar um clima improdutivo. Ou seja, eu perceber, né, aí cai dentro dos 5 pilares, eu perceber as minhas emoções, eu saber lidar com minhas emoções, eu perceber as emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros e gerenciar tudo isso no meio de quando algo externo chegue no ambiente que a gente esteja ali envolvido. Percepção da emoção. Percepção das nossas emoções e das emoções dos outros para gerenciar. Esse ponto aí é o que eu já vinha falando, né? E aí ele fala também de regular, a sexta característica de regulação das emoções. Então ele fala aqui que primeiro eu percebo as emoções, depois eu gerencio e depois eu regulo, né? Regular as emoções, como o medo, que são as 4 emoções. O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então eu percebo a emoção em mim, percebo nos outros. Eu gerencio para ter um equilíbrio e depois eu faço uma regulação dessas emoções. A sétima característica, ele fala sobre a impulsividade baixa. É nessa impulsividade baixa aqui que eu quero fazer uma observação que eu falei da semana passada, sobre o sequestro da amígdala. A amígdala aqui é a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta. Existe essa amígdala onde ela é totalmente emocional, mas o sequestro da amígdala que ele fala, o que é? É o que a vovó, né, o que a gente ouve as pessoas falando, em determinadas situações de desequilíbrio emocional, vamos colocar assim, antes de você reagir ou agir, antes de tomar qualquer decisão, conta de 1 até 10. Porque essa fração de segundos vai permitir que aquela emoção saia da amígdala e vá para o córtex cerebral, que é onde a parte racional.
e aí vai ajudar que a gente tome uma decisão mais equilibrada, não só pela impulsividade. Então ele fala que uma das características aqui é essa impulsibilidade baixa. Reações externas surgem e você ter um tempo de reflexão interna para poder reagir de forma adequada, equilibrada e compassiva. Então eu achei muito importante aqui essa característica. Então lembre, quando você tiver em determinada situação que você precise tomar uma decisão e que aquela decisão precise ser praticamente imediata, respira fundo, conta rapidinho de 1 até 10 e aí é o momento que já vai dar para essa emoção chegue no córtex cerebral, né? Ou se a decisão puder esperar 2, 3 dias ou 24 horas, é melhor, para que você não tome decisões só pela emoção, e sim pela razão, né? A 8ª característica é a habilidade de relacionamento. Tornar os relacionamentos gratificantes, produtivos, enriquecedores com os outros. Então, até aqui eu botei uma observação aqui, que seria uma relação de ganha-ganha, né? Eu fazer com que o meu relacionamento com as outras pessoas se tornem prazerosos, para que aquela pessoa se sinta prazer em estar em minha companhia. É uma relação onde eu dou e recebo, né? É uma relação de ganha-ganha, onde todo mundo sinta a vontade de estar com você. Então, aqui é uma habilidade de relacionamento. Boa autoestima é a 9ª característica. Autoestima saudável, sem exagero, sensação de apreciação pessoal, capacidade de gostar, admirar seus próprios comportamentos e suas próprias características. Inclusive, perdoar a si mesmo quando você comete algum erro. Então, essa característica aqui, ela está relacionada a nós mesmos, né? Uma boa autoestima. Eu gostar de mim mesma, eu me achar capaz, eu me achar bonita, eu apreciar minhas características, mas desde que não seja exageradamente. Isso para eu ter realmente uma estima boa. E que essa autoestima eu não deixe me influenciar por fatores negativos e que me impeçam de realizar aquelas coisas que eu queira. E que eu entenda que, né, como o livro que eu comentei em outubro, e que eu entenda que nem tudo vai ser 100%, nem tudo vai sair perfeito. Vão ter dias que algumas coisas não vão sair do jeito que a gente quer, mas que isso não me impeça de seguir adiante dentro do meu propósito, dentro do meu foco, dentro do meu objetivo, que eu me permita, assim, a errar e entender que esse erro faz parte do processo. Mas, né, que isso não me deixe abater, me achar incapaz, me achar que eu não posso seguir naquele objetivo, né, que eu me propus porque eu cometi um erro, porque todo mundo erra e a gente aprende com os erros, né? Nós vamos aprendendo com os erros. A 10ª característica é a automotivação. O que é a automotivação? Eu agir, eu realizar as coisas mesmo quando eu tô sem energia, né? Às vezes a gente não tá se sentindo disposta, não tá se sentindo muito bem, tá meio desestimulada, até por causa de alguns erros que possam ter acontecido anteriormente, mas que eu use essa pouca energia e haja a si mesmo, independente das outras pessoas estarem me estimulando. Por isso que também é automotivação, vem de auto, vem de próprio, né? Eu mesma. E nesse daqui, né, eu vou puxar aqui para minha área e puxar minha orelha também, e a orelha também de quem não está se sentindo automotivada para a prática de exercício físico. Né? Já é aí muitos anos, milenar, eu acho, as pessoas falam da importância do exercício físico para a saúde. E hoje, com essa pandemia, foi muito falado, até pelo próprio presidente, né, que as pessoas praticantes de atividade não pegariam esse vírus, que não é verdade. Mas os médicos também já têm alguns resultados que aquelas pessoas que estavam com hábito de atividade física mais regular,
com a saúde mais ok, com seu peso dentro da medida, eles tiveram uns sintomas menores do que aquelas pessoas que estavam todas, vamos dizer assim, com a saúde já um pouco em risco, né? Então, assim, essa automotivação para a prática da atividade física, ela é fundamental, tá? Quando ele diz que quando você esteja com pouca energia, gente, experimentem e depois a gente troca a ideia. Vá mesmo indisposto. Comece a se exercitar mesmo com aquela preguiça. Porque nos 5, 10 primeiros minutos que você começa a se movimentar, você já começa a se sentir bem. E isso vai lhe dando prazer. E se isso for feito com regularidade, 10 dias, 15, 20, 30 dias, você vai começar, seu organismo vai começar a sentir falta desse exercício. Então, a automotivação aqui, né, para atividade física, você pode também utilizar esse exemplo que eu dei para as outras coisas. Eu não estou disposta a ler. Não tem problema. Usa essa tua pouca energia, mas começa a ler. Que você vai ver que nos 5 primeiros minutos você já começa a sentir prazer pelaquela leitura. Então, nós temos sim que usar essa pouca energia para determinadas coisas e se automotivar. Porque isso vai fazer bem para tudo, para a mente, para o corpo, para tudo. A 11ª característica para você desenvolver a inteligência emocional é a competência social. O que é a competência social que o autor coloca? É que vou aprender a se relacionar com os outros, aprender a fazer conexões em pequenos grupos, né, formando grandes grupos. Por exemplo, eu estou num grupo, vamos botar assim, na igreja, né? Aí tem um grupo, eu, minha filha, meu marido, o namorado dela e mais uma pessoa. Mas eu tenho uma outra pessoa na igreja que eu também conheço que não faz parte desse grupo. Mas eu posso muito bem apresentar essa pessoa a essas pessoas desses grupos e vou fazendo conexões em grupos. E aqui que ele fala que é uma competência social. Você tendo um bom desenvolvimento da sua inteligência emocional, essa é uma característica que você tem que aprender a desenvolver, né? Que você seja obrigado a ter. Mas as pessoas que são bem comunicativas, essa habilidade aqui, essa característica, a gente percebe que é muito fácil, né? Às vezes você tá com uma pessoa, você encontra um amigo, já logo apresenta, e isso ele chama de competência social, né? Que as pessoas que desenvolvem inteligência emocional, elas aprendem, elas têm essa característica. A outra característica é a gestão do estresse. Isso aqui é muito importante também, eu achei, principalmente nos dias de hoje, né, gente? A gente lidar muito com estresse. Tem pessoas que não sabem lidar com esses estresses, que rapidinho se descompensam, se irritam. E aqui, o que é que o autor fala? Gerenciar situações complicadas para que os ânimos se acalmem, né? Então, assim, poxa, mas é difícil. Realmente é difícil. Se fosse fácil, não teriam tantas discussões, né? Não teriam tantas brigas aí, as pessoas não viveriam estressadas. Mas qual a sugestão que eu dou aqui nessa gestão do estresse? É que você use aqueles 10 segundos, né, que a vovó ensinava antes de tomar qualquer decisão, conte de 1 até 10, ou então você está muito agitado, você está muito irritado, respira fundo e conta de 1 até 10, que você vai permitir que aquela emoção que ainda está na amígdala cerebral vá para o córtex cerebral para você tomar a sua decisão mais com a razão do que com a emoção. A 13ª característica é a empatia, né? Que a empatia ela fica dentro do 3º e do 4º pilar, né, da inteligência emocional, que é você se colocar no lugar da outra pessoa, gerenciando suas próprias emoções e gerenciando as emoções do outro em equilíbrio com a situação que você está vivenciando no momento, né? Eu já tinha falado antes da empatia. A 14ª característica é a felicidade. É você
proporcionar momentos de bem-estar, não só para você, mas para a pessoa que está com você ou para outras pessoas, né? E que para que eu possa proporcionar esse momento de bem-estar, eu preciso estar bem. E aí eu já relaciono com a nona característica, que é da autoestima, né? Eu preciso ter uma boa autoestima. Eu preciso, como diz aí um outro, né? Me achar, mas me achar num bom sentido. Eu preciso achar que aquilo que eu tô fazendo pro meu bem e tô fazendo pro bem do outro também. E aí a gente já vai relacionando com a empatia. Então, esse momento de felicidade é uma das características também. E a 15ª característica, e a última, é o otimismo. É ver o lado positivo das coisas. Risoleide, mas às vezes eu só vejo o negativo. É verdade, muitas vezes as pessoas estão tão sem autoestima, né? Estão com a estima tão baixa que elas só veem o lado negativo das coisas. Mas um bom equilíbrio emocional, uma pessoa com uma boa inteligência emocional, ela começa a ver o lado positivo das coisas. Ela começa a ver oportunidade nas situações adversas. E aqui eu quero fazer uma observação de uma situação que eu presenciei em relação a uma costureira, né? Que no período da pandemia, se ninguém sair de casa, ninguém precisa ajustar roupa, ninguém precisa mandar fazer roupa. E aí, como é que a costureira ia fazer? E aí a gente conversando, ela disse que ela estava triste, deprimida, estressada. E foi que a gente começou, né, a trocar ideia. Foi que eu perguntei se ela estava muito ocupada. E ela disse que ela estava sem fazer nada. Aí eu falei, não acredito que tu não recebeste nenhuma encomenda de máscara. Aí ela falou, não recebi, mas tu me deste uma boa ideia de eu começar a produzir máscara, porque até costureira tem muito retalho, né? E tem experiência também de produzir com mais agilidade. E aí é que fala aqui do otimismo, né? De você ver o lado positivo das coisas. Né? Tem um ditado muito clichê aí que as pessoas usam muito, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Na época da pandemia, agora a gente ouviu muito falar isso. E que as pessoas precisaram se reinventar, ressignificar algumas ideias para tirar o lado positivo de uma situação adversa. Então, essa característica aqui também é muito importante, gente, para a nossa vida. Você aprender a ver o lado positivo das situações adversas, porque sempre tem. Basta você olhar o lado positivo de tudo. Tá bom, gente? Então, hoje eu encerro aqui essa breve, vamos dizer assim, não vou nem noções, essa breve ideia da inteligência emocional. Eu oriento que vocês pesquisem e comecem a se observar mais, comecem a entender como é que vocês reagem dentro das adversidades, dentro de determinadas situações, como é que você se comporta quando você está triste, como é que você se comporta no seu momento de raiva, de alegria, de medo, e aprender a usar o lado positivo, né? Eu não cheguei a falar do lado positivo, nem semana passada, nem hoje, e nem vou falar, porque eu quero abordar vários temas e eu já tenho alguns temas, né? Eu fiquei até alegre porque tem adolescente curtindo essas lives e já me pediram alguns temas. Eu disse, olha, eu não vou poder usar agora nessa quarta-feira nem na próxima porque eu já tenho os 2 temas seguintes, né? E a próxima quarta-feira já é a última do mês de novembro. Nós já vamos entrar no mês de dezembro. Provavelmente eu ajuste o dia e o horário por causa do mês de dezembro. Tem pessoas que já começam a se programar em outras situações, mas eu aviso aqui para vocês. Vou botar novamente o banner lá do sorteio da caneca, né, que vai ser na próxima quarta, essa nossa caneca aqui do desafio. Vou fazer um sorteio para quem seguir lá as regras do sorteio. E o tema, né, que já estava na fila aí para a próxima live é procrastinação.
E é um tema que me agrada muito, gente, porque eu procrastino muito em determinadas situações, em determinadas atividades eu procrastino muito, né? E eu tô numa maratona de médicos, de exames médicos, de consultas, de exames desde o início de outubro, eu acho. Não tava procrastinando porque é uma coisa que eu tenho muita atenção com a minha saúde, mas devido a essa pandemia, né, alguns médicos cancelaram várias agendas, mas esse tema é muito importante. E aí eu vou dizer para vocês o que eu tô fazendo em casa, porque agora eu tô mais em casa do que na rua, para procrastinar menos. E aí isso vai ajudando que a gente vá associando a outras coisas para que a gente tire essa procrastinação da vida da gente. Não 100%, né? Porque eu acho que não dá para tirar 100%. E eu vou falar para vocês como vocês podem procrastinar algumas atividades sem prejuízo. Mas isso é o tema da próxima live. Na próxima quarta-feira, nós ainda vamos continuar as quarta-feiras, às 16h16. E eu vou ver... Olha, tá acabando o meu tempo aqui e eu vou ver o ajuste para dezembro, tá ok? Então, eu agradeço a participação de todos, né? Que eu vi aqui que teve gente nova aqui na live. E agradeço a participação, gente. E vou só encerrar aqui falando que essa minhas live, ela realmente está sendo um desafio. Ela já está batizada desde o desafio desde a live do livro de desafio 1 a 1, porque é um desafio meu comigo mesma, né? E eu vou continuar enquanto eu achar que eu estou sendo abençoada com elas, né? Tá me fazendo bem. Eu acredito que para alguém também, né? Acredito, não, já tenho certeza, porque já vieram falar comigo pessoalmente, que tá fazendo bem. E eu vou continuar. E hoje a gente já está encerrando, que já deu o nosso tempo. E quem quiser rever vai estar no IGTV, tá bom? Um beijo e boa tarde para todos. Eu estou encerrando.